Fala galera do canal do FIC, professor Dixon Soares aqui mais uma vez e hoje vamos resolver uma questão do Enem, né? O Enem 2012, uma questão de poema, né? De Mário de Andrade, poeta da primeira fase moderna, né? Então aqui você tem a presença, né, da poesia moderna, é bastante comum nas provas do Enem, então hoje nós vamos resolver essa questão de Mário de Andrade. E eu quero observar o seguinte, essa questão ela se caracteriza por ter um foco na observação das ideias do texto e também na estrutura de construção. Estrutura que vai estar associada ao estilo literário, o estilo de época, que é o modernismo, e também ao estilo de construção específico de Mário de Andrade, poeta da primeira fase. Lembre-se que a primeira fase moderna ela reage ao parnasianismo, que era uma escola literária conservadora. Lendo aqui a literatura, conceituando rapidinho, você vê que a linguagem e o estilo, né, da literatura. A literatura utiliza uma linguagem figurada, conotativa, né, e estilizada, que vai além da comunicação simples. A escolha cuidadosa de palavras e a aplicação de figuras de linguagem, como metáforas e alterações, cria uma experiência estética que provoca emoções e reflexões profundas no leitor. Experiência estética é a experiência artística, né, que provoca emoção em quem lê. Então, você lê o poema de Mário de Andrade, você percebe ali esse sentimento que vem em você. O tipo de texto, né, o gênero textual que a gente está vendo, o poema, é o produto da poesia. É um texto literário escrito em versos, que pode ou não apresentar rimas e metificações, e isso acontece principalmente, né, porque o modernismo na primeira fase, a Semana de Arte Moderna, né, a proposta radical da primeira fase, era quebra com esses paradigmas de necessariamente ter rima ou metrificação. A rima, como você sabe, é sonoro, né? Então, amor com dor, alegria com subia, ou seja, é uma proposta de criação de repetição sonora, e a metrificação é quando você bota a contagem de sílabas poéticas de cada verso, você iguala 10 em todas, 12 em todas, enfim. Você traz ali uma metrificação. Então, além do trabalho com as ideias, você tem que se preocupar com essa estrutura metrificada, que era uma característica parnasiana odiada pelos poetas da primeira fase moderna, inclusive o poeta em questão, Mário de Andrade. Há uma manifestação artística da linguagem, manifestação artística com linguagem figurada, que é o poema, né, traz esses elementos, tanto é que as figuras de linguagem permeiam ali a construção do texto poético, a expressão de sentimentos e de reflexões em geral. Isso dentro da construção do poema lírico, né? Então existe o poema lírico, que é o mais popular, que é quando o eu lírico fala. Então eu sou poeta, eu escrevi, mas quem fala no poema não é o poeta Dixon. Quem fala no poema é o eu lírico do poema, que manifesta esses sentimentos. E aí nós temos também o poema épico, que é o poema, né, no início da literatura, lá na Antiguidade Clássica, você vai ter a escrita literária toda em versos. Então, o poema épico é aquele poema que não tem um eu lírico, ele tem um narrador contando a história. Então, poemas épicos assim, da época clássica, da Antiguidade Clássica, a Ilíada, a Odisseia, né? A Ilíada conta a história da Guerra de Troia, a Odisseia é a volta de Ulisses para o reino de Ítaca, ou seja, eram poemas, ou seja, escritos em versos e estrofes que contavam histórias. E isso foi, né? Teve Lusíadas de Camões, chegamos até o Brasil, a ter Carapuru e Uruguai, né, no arcadismo brasileiro. Então, existe o poema épico também. Mas o poema mais comum, o poema que a gente vê recorrente nas provas do Enem, é o poema lírico, que é o exemplo do caso da questão. E aí, vejam o seguinte, aqui nessa questão ele pede para você observar as ideias construídas, né, do texto, você consegue perceber o cenário, você faz uma leitura compreensiva, retira as informações, né, e ele quer também que você observe a estrutura de construção, que vai estar ligada, de certa forma, tanto ao estilo individual do autor, quanto ao estilo, né, de época, que é a escola literária, ou seja, o modernismo. Então, é uma questão que exige do aluno um pouco mais de atenção. Então, observe aqui o poema de Mário de Andrade. No enunciado ele diz: em um texto literário é comum que os recursos poéticos e linguísticos participem do significado do texto, isto é, forma e conteúdo se relacionem significativamente. Ele diz: com relação ao poema de Mário de Andrade, a correlação entre o recurso formal, ou seja, ele quer que você observe a forma, Mário de Andrade, primeira fase, há um aspecto da significação do texto, ou seja, que dá significado ao texto. Claro, a construção estrutural direciona para a facilitação do entendimento. E na primeira fase moderna isso é bastante comum. Então veja só, uma característica é trazer uma linguagem simples, trazer o cotidiano, trazer o Brasil, porque a poesia parnasiana estava muito ligada ao processo de relação com a arte clássica, né? E aí o que é que ocorre? O modernismo, né? O modernismo em 1920
de arte moderna, propõe justamente o contrário. Então vamos sair da viagem do sonho da Grécia, né, da Roma Antiga, e vamos para o Brasil, vamos para o cotidiano. E aí Mário vem com essa pérola aqui, sem rima, né, sem preocupação com metrificação, apenas a apresentação ali do cenário cotidiano, no bonde, que era o transporte, né, popular da época. Ele diz, o bonde abre viagem, no banco ninguém, estou só, estou sem, depois sobe um homem, no banco sentou, companheiro vou, o bonde está cheio, de novo porém, não sou mais ninguém. Então a cena é, a primeira cena, ele vai na viagem do bonde, está no banco sozinho, né, tá sozinho. Depois uma pessoa senta ao lado dele, aí ele fala, companheiro vou, está com alguém. Depois o bonde enche de novo e ele está sozinho, né? Ele diz, de novo porém, não sou mais ninguém. Ou seja, encheu o bonde, certo? Então, é uma cena do cotidiano. Então o que é que ele quer? Que você perceba a relação aí da construção das ideias com a construção estrutural da primeira fase moderna. Então ele diz, em um texto literário é comum um recurso poético, ou seja, ele contextualiza para você, né, fazer essa conexão com a escola literária. Em um texto literário é comum que os recursos poéticos e linguísticos participem do significado do texto, ou seja, o óbvio, né? Isto é, forma e conteúdo se relacionam significativamente. Com relação ao poema de Mário de Andrade, a correlação entre um recurso formal e um aspecto da significação do texto ou seja, ele quer essa relação, que fique claro a característica estruturante, influenciando, né, colaborando para a passagem da ideia. Então ele diz que a correlação entre o recurso formal e o aspecto da significação do texto é a ausência de rima nos versos, recurso muito utilizado pelos modernistas, que aproxima a linguagem do poema da linguagem cotidiana. Beleza, pode ser tranquilo, são características presentes na primeira fase moderna e presentes no poema. Vamos à letra B. A sonoridade do poema, carregada de sons nasais, que representa a tristeza do eu lírico ao longo de toda a viagem. Essa toda tristeza, quando ele diz companheiro voo, é como se tivesse um alento, né? Depois ele volta a ser ninguém. Então, dizer que a tristeza ao longo da viagem, então, com as ideias presentes no texto, eu já consigo descartar a letra B. O emprego de versos curtos e irregulares em sua métrica, que reproduz uma viagem de bonde, com suas paradas e retomadas de movimento. Então, não há uma reprodução, ele fala dele, como ele se sente, primeiro só, depois acompanhado, depois volta a ser ninguém, volta a ficar só. Então, seria ao longo dessa viagem, né? Essas retomadas e paradas manifestadas no texto, certo? A letra D diz a sucessão de orações coordenadas que remete à sucessão de cenas e emoções sentida pelo lírico ao longo da viagem. A sucessão, né, de cenas, ou seja, um grande número de cenas sendo repetidas. Não é o caso, está simplificado, está direto, está objetivo. Né? E aí você pode checar, né, com o português as orações coordenadas, né, que são aquelas orações independentes. Né? E a letra E diz que é a elisão dos verbos, recurso estilístico constante no poema, que acentua o ritmo acelerado da modernidade. O produto aí é a elisão, que é aquela junção da vogal, uma vogal com outra, para metrificar o poema, era uma característica presente no parnasianismo, abolido na primeira fase moderna. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra A, que apresenta justamente essa relação estruturante com as ideias do texto, ou seja, há uma contribuição estética para as ideias do texto, para a significação. Então ele diz que com relação ao poema de Mário de Andrade, a correlação entre o recurso formal e o aspecto da significação do texto é a ausência de rima, a característica da primeira fase, o recurso muito utilizado pelos modernistas, que aproxima a linguagem do poema da linguagem cotidiana, ou seja, fecha ali com duas características bastante recorrentes, comuns, né, na primeira fase moderna e na poesia de Mário de Andrade, que é a linguagem simples e a apresentação da cena cotidiana. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção. Olha, quem não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, né, para acionar o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você recebe a notificação e vem aqui aprender um pouco mais com a gente. Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu, tchau!